Olá, seja bem-vindo. 16 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Raquel Santos de Abreu, que é auxiliar do Cartório Eleitoral de Jacareí, para conversarmos sobre as eleições 2024 e a diminuição do número de eleitores na cidade. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Olá Raquel, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação, primeiramente. Nós que agradecemos a oportunidade de estar sempre esclarecendo as informações a respeito do cartório eleitoral, né? Com certeza. Raquel, para a gente começar, as eleições estão cada vez mais próximas, Sim. Né? E como que está o trabalho de vocês nesse período aí pré-eleitoral já? O cartório, nesse período, ele está em atividade intensa, né? Então, agora a gente intensifica, alonga nosso horário de trabalho, né? Então, a gente já começa... as equipes estão dentro do cartório, separadas para cada tipo de serviço. Então, tem a equipe que cuida só da parte de registro de candidatura, as pessoas que ficam com a parte de mesárias, outras que ficam só com atendimento, e tem o pessoal que cuida da parte das urnas, né? Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Fora o atendimento normal que a gente está tendo ao público. Certo. E como que está sendo esse atendimento nesse período? Bem, esse atendimento agora é mais para esclarecer dúvidas, emitir certidão de quitação eleitoral para pessoas que precisam, né, para alguma questão que tem que apresentar lá na Receita Federal, ou para tirar passaporte, esse tipo de situação. E tem a emissão também de certidão circunstanciada, que são os casos de pessoas que não fizeram o título de eleitor a tempo, né? Lá em 10 de maio, que foi o último prazo para fazer qualquer alteração do título antes do período eleitoral, né? Então, para essas pessoas, a gente emite essa certidão dizendo que a pessoa procurou o cartório para regularizar ou fazer o título, mas que no momento, por ser período eleitoral, está fechado o sistema e que quando for 5 de novembro ela vai ter a oportunidade de fazer ou regularizar o documento. Certo. E quais são as consequências de quem realmente não tirou o título? Bem, para quem não tirou, acaba influenciando também para conseguir um trabalho registrado, um matrícula numa faculdade, né? Porque hoje as pessoas precisam compreender que o título está vinculado ao CPF. Então, isso dificulta. A gente vê muitos casos de pessoas que deixaram para regularizar de última hora, né? Então, a gente vê muitas pessoas desesperadas porque precisa para fazer o registro na carteira de trabalho, não está com um documento regularizado, às vezes uma multa pode influenciar na questão de fazer um registro, para conseguir um benefício social, né? Para tirar passaporte, né? Então, um passaporte, por exemplo, você não pode ter uma multa pendente, uma multa, né? Porque Sim. A multa, vamos supor, as multas são por turnos, né? Então, se você deixou de votar um turno, é 3,51, mas esse 3,51 vai te atrapalhar se você não deixar regularizado. Acaba sendo um impedimento, né? Acaba sendo um impedimento. Então, a gente vê muitas situações, assim, que a gente lamenta, né? Porque a gente sofre ali, né? Sabe que, às vezes, a pessoa ganhou uma bolsa de estudos, tá para conseguir um emprego, tá para fazer uma viagem e a gente não tem o que fazer, né? Dependendo do caso, vamos supor, se for um título cancelado, aí ela não consegue a quitação. A gente consegue emitir o documento, mas não vai estar escrito no documento que a pessoa está quite. Certo. E com relação à biometria, é um serviço que ainda vem sendo feito ou... Não, continua sendo feita a biometria, né? Na verdade, a gente voltou esse ano a fazer a coleta da biometria. Então, quem não teve a oportunidade de fazê-la no período que teve da pandemia até o ano passado, né? Que a gente voltou a fazer o título, mas sem a coleta da biometria. Esse ano voltou a partir de 5 de novembro, que é quando volta o sistema, essas pessoas podem fazer o agendamento, né, e ir até o cartório para poder fazer a coleta da biometria, manter o documento atualizado. Lembrando que isso também influencia para a eGov e outros aplicativos do governo, né, que hoje eles estão cruzando informação com a base de dados do
cartório eleitoral. Sim, sem dúvidas. Com relação à documentação, tanto para quem vai tirar ali o título, quanto para quem vai fazer a biometria, o que é necessário levar no dia? Um documento original com foto, né? Para quando é primeiro título, a gente sempre pede um documento original com foto e um comprovante de endereço, que daí o comprovante de endereço pode ser digital ou em papel mesmo, não tem problema, né? Agora, se a pessoa já tem a biometria, só vai fazer alguma atualização de endereço ou mudou nome, algo assim, daí ela pode levar um documento digital, né? E o comprovante de endereço. Só muda para quem vem de outro estado para cá, é uma transferência. Daí, nesse caso, a gente pede o documento impresso. Certo. Tá. Raquel, nós observamos agora que para essas eleições houve uma diminuição no número de eleitores na nossa cidade, né? Eu até trouxe os números aqui para a gente poder comparar esse valor, essa quantidade, né? Em 2024, né, nas eleições desse ano, no caso, vão ser 169.304 eleitores, ante os 171.850 de 2020. Por que se deu essa diminuição? Na verdade, não foi uma diminuição. O que aconteceu é que do ano de 2019 para frente, né? Vamos falar da eleição de 2020, que é ano eleitoral, né? Em 2019, foi feita uma campanha grande para que todos os eleitores fizessem atualização com a biometria, né? Por conta desse cruzamento de dados entre a Receita Federal e todos os outros órgãos do governo. E o que aconteceu? Nem todas as pessoas aderiram, mas como 2020 foi uma eleição na época da pandemia, o que aconteceu? O TRE decidiu que não ia cancelar esses títulos para que não ficasse prejudicados essas pessoas, certo? Só que ele estendeu esse prazo até 2022. Agora, chegando 2024, quem não atualizou, visto que a gente já começou o ano fazendo a biometria, podia ter agendado e ter regularizado essa parte, esse ano daí o TRE decidiu por cancelar. Então, essa diminuição se deu pelo cancelamento das pessoas que fizeram o título e não atualizaram com biometria. Então, assim, tem quem fez o título, né? Tem uma diferença. Quem fez o título no período da pandemia, mas não coletou, consegue votar, mas tem as pessoas que não fizeram em momento algum essa atualização. Certo, então está mais ligado a essa questão do Exatamente, que, por exemplo, a migração das pessoas para outras cidades. Essa diminuição se deu por esses títulos cancelados. Situações que a pessoa não regularizou, não atualizou, então deu-se por esse motivo. Perfeito. Tá bom? A gente já continua a nossa conversa, tá bom, Raquel? Na segunda-feira, dia 12 de agosto, a Câmara Municipal de Jacareí realizou sessão solene para concessão de título de cidadão jacariense ao produtor e ativista cultural Fábio Perinotto. Confira detalhes na reportagem. Na noite do dia 12 de agosto, a Câmara Municipal de Jacareí realizou sessão solene, que concedeu o título de cidadão jacariense para Fábio Perinotto, mais conhecido como Binho. A iniciativa do projeto foi do vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Binho, natural de Rio Claro, chegou a Jacareí pela primeira vez em 2016 e, desde então, seu trabalho teve um impacto significativo nas políticas culturais da cidade. É o que lembra Wagner, amigo e ex-colega de trabalho. Acho que o Binho trouxe esse olhar que a gente sempre queria da gestão cultural mesmo, né? Eu venho da produção cultural e quando tive esse convite de participar da fundação, a gente teve a oportunidade de criar uma equipe de pessoas que tivessem o mesmo pensamento que a gente, né? Então eu vinha muito da produção cultural e eu precisava de alguém que vinha dessa gestão cultural, de política pública, de reunião com a comunidade, de base, assessoria de projeto, e o Binho conseguiu contribuir isso pra gente, né? Então a gente conseguiu fazer uma parceria muito bacana na gestão, né? A gente brincou que era essa dupla dinâmica por alguns tempos, né? Antes de eu sair da fundação, e ele trouxe essa dinamismo de ouvir. Eu me lembro logo nos primeiros meses já tendo que fazer o Fórum Municipal de Cultura da cidade, depois a Conferência Municipal da Cidade de Cultura, né? Então foi muito interessante que acho que rolou, dá para dizer quase que uma amálgama, assim, sabe? Uma conexão muito grande entre as pessoas. Eu senti isso já na minha primeira vinda em 2016.
E isso só se comprovou quando eu fiquei compondo mesmo a equipe da Fundação Cultural a partir de 17. Junto com seus amigos e ex-colegas de trabalho, seus pais compareceram e orgulhosos falaram sobre o trabalho de seu filho. Ele sempre teve, né, essa atuação e cativante, né? Ele é muito generoso, solidário e acho que esse reconhecimento é por causa da sensibilidade também de quem reconhece, né, essa atuação verdadeira dele. Eu sempre, né, ouvi essa atuação dele, né? Ele sempre fez com muita alma, muito verdade. É dele isso, né? Ele não faz as coisas pela metade. Jacareí está de parabéns por ter reconhecido isso, porque nós vemos o Binho, né, desde criança, uma pessoa bastante assim voltada para o mundo, muito generoso, como foi dito aqui. Então, para nós é como uma sensação de dever cumprido, né, enquanto pais, uma alegria imensa de ter um filho que não nasceu aqui e essa comunidade o abraça e o reconhece como cidadão dessa cidade, né? Depois de tantos anos contribuindo para as políticas culturais da cidade, Binho pode enfim se dizer jacariense. Para além de companheiro da Fundação Cultural, eu considero amigo do Binho, né? Eu acho que a gente teve muita relação de amizade, aniversário, família, assim. Eu acho que ver um reconhecimento de uma pessoa que já era jacariense de coração, né? Faltava só esse título no sentido de ele ter esse diploma de jacariense, mas ele é um cara que pensava pela cidade. Eu sempre brinco com ele que em outros fóruns de cultura que eu vou enquanto produtor, sempre o pessoal falava, cadê o Binho de Jacareí? E ele não era de Jacareí, né? Mas oficialmente, né? Agora se tornou de Jacareí, mas ele já é um cara jacareense, então eu fico a gratidão por ter acontecido e por ter concedido esse título a ele. Esse reconhecimento, como eu falei ali, não é tanto meu, na individualidade. Eu acho que de todo mundo que abraçou a causa, eu acho que de todo mundo que lutou junto, de todo mundo que viabilizou com que isso ocorresse de fato, e não só como se fosse uma ideia da minha cabeça, sei lá. Não é. Na verdade, foram muitas cabeças, foram muitos corpos, muita troca energética entre todo mundo que estava disposto a dar certo. E esse reconhecimento é um reconhecimento comunitário, dá para dizer, sabe? Acho que é uma comunidade jacariense que se reconhece nesse título. Parabéns ao Fábio. Raquel, voltando aqui à nossa conversa, você já nos falou que alguns serviços, né, estão suspensos nesse período pré-eleitoral, né? Quando que as pessoas vão poder voltar ao cartório para poder tirar o título ou regularizá-lo novamente? A partir de 5 de novembro, né? A agenda fica disponibilizada via internet, né? No site do autoatendimento do eleitor. E a pessoa pode procurar o cartório da cidade, porque hoje qualquer um dos 2 cartórios aqui de Jacareí atende qualquer bairro, né? Então, sempre uma semana antes da data, né, fica aberta a agenda, então a pessoa pode escolher o melhor horário e qual cartório ela quer ir, qual fica mais próximo para ela, mais fácil, né? Então, ela faz o agendamento e pode, se caso ela não tiver votado ou justificado, ela pode também fazer a emissão da multa e regularizar. Certo. Onde são esses 2 cartórios aqui? Olha, o cartório que eu trabalho, que é o cartório da Zona 062, fica aqui na rua 3 de Abril. E tem o cartório da Zona 396, que é na Olímpio Catão, 499. Próximo aqui na ao 3 de Abril é 170 o número. Certo. Esse outro é o próximo ao shopping Jacareí, né? Isso mesmo. Perfeito. Em frente ao estacionamento do shopping. Certo. Raquel, outro dado interessante que a Justiça Eleitoral apontou é que 52% do eleitorado de Jacareí é feminino, né, contra os 47% masculino. E também a pesquisa nos trouxe que a faixa etária da população votante da cidade está entre 45 e 59 anos, mostrando que a população de Jacareí está realmente envelhecendo, né? A população votante da cidade. Sim, tem muitos idosos antes, né, de fechar o período eleitoral, a gente trabalha com plantões de final de semana para justamente ter um número maior de pessoas com título regularizado para eleição, né? E a gente teve uma boa aderência das pessoas mais velhas, das pessoas mais idosas que fazem questão de votar.
Então, e a gente vê também, né, que a mulher é um pouco mais preocupada em questão de documento do que o homem. Geralmente é a mulher que leva o esposo, o filho, o sobrinho, o neto para estar regularizando o documento. Com certeza. O dia da eleição é cercado de dúvidas, né? Quais são as principais que vocês recebem, né, próximo do dia? Próximo do dia. As pessoas deixam para verificar, né, ou confirmar o local que elas votam bem próximo, ou na semana, ou no dia, né? Não tem problema. A pessoa tiver dúvida, ela pode comparecer pessoalmente no cartório com um documento, com foto, que a gente anota para a pessoa, ou se a pessoa precisar de reimpressão do título, por exemplo, ela pode fazer a reimpressão direto no autoatendimento do eleitor. Né? Ela digita os dados, nome completo, o nome do pai, da mãe, o CPF e a data de nascimento, ela consegue fazer a impressão. Se ela não conseguir fazer a impressão, ela pode baixar o arquivo em PDF e fazer a impressão posteriormente. O que acontece que gera muita dúvida é que, como a gente ficou um bom tempo atendendo só remotamente, fazendo sem a biometria, muitas pessoas, por ter esse serviço, né, online, né, acaba perdendo documentos em PDF e acaba levando o título antigo para votar. Só que nessa atualização, geralmente o sistema muda a pessoa de sessão. Ou a pessoa se esquece que trocou de escola de votação e ela vai na antiga escola no dia da votação. Então, a nossa orientação é que a pessoa procure o cartório eleitoral bem antes para confirmar seu local de votação, para que não perca tempo de trajeto, perca tempo em fila, né? Claro, todas as escolas de todos os cartórios, a gente sempre tem os coordenadores das escolas, que eles são responsáveis, né, em fazer a ponte de comunicação entre o eleitor e o cartório eleitoral, que fica inteira à disposição para esse tipo de problema. Então, a gente consulta ali na hora para ver qual a escola que a pessoa vota. Então, eles passam os dados das pessoas e a gente fica ali confirmando, né? Sim. Mas isso a pessoa, às vezes, vamos supor, já aconteceu, né? Da última eleição, a pessoa tá aqui no centro, mas ela vota numa escola, tipo, lá no Bandeira Branca, por exemplo. Sim. Então, a pessoa nem se lembrou que ela fez essa alteração, né? Existe esse serviço, só que lembrando que o volume de pessoas é muito grande, então, às vezes, a pessoa vai ter que esperar um pouquinho, né? Sim. Então, tem isso daí. Para a pessoa não ter que passar por isso, a gente aconselha, vai antes, vai agora, né? Se puder, faz a impressão. Não consegue fazer a impressão, já baixa o arquivo, deixa pronto ali no celular. Se precisar, apresenta ali, né, para gente, com o RG. Certo. Só para a gente tirar essa dúvida, de que horário vocês estão funcionando nesse período? Nesse período, sim, a gente está funcionando do meio-dia, né, até às 7 da noite, com atendimento público até às 5 da tarde. Perfeito. O CIESP Jacareí promove no dia 19 de setembro a tradicional Rodada de Negócios. O evento, de abrangência estadual, ocorrerá no espaço Lessix. Na Rodada de Negócios podem participar empresas e empresários dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços, interessados em desenvolver novos negócios. Para participar, no entanto, é preciso fazer a inscrição pelo site rodadas.ciesp.com.br. Se você está em busca de bem-estar e relaxamento, aproveite para conhecer a iniciativa que acontece no Viveiro Municipal, as aulas gratuitas de yoga. Veja na matéria os benefícios da prática e como participar. Tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente. Se você está procurando estes cuidados, saiba que existe uma prática que permite a realização de ambos simultaneamente: yoga. O yoga, ele vem trazer você para esse momento. Eu gosto de conduzir as minhas práticas de forma que os alunos possam fazer quase sempre com os olhos fechados. Por quê? Para não se distrair com a visão. Então, para a mente, é principalmente isso. É você estar no momento presente, você perceber que você tem tempo de reação para o que é preciso reagir, mas que você também tem tempo de pensar, nossa, será que vale a pena desgastar a minha energia com isso? E esse é o momento de desfazer todas as tensões involuntárias, as que nós nem percebemos. Por exemplo, o seu maxilar está travado agora? Experimente relaxá-lo.
Seus ombros estão tensos? Inspire e expire algumas vezes. E com o relaxamento do seu corpo, você perceberá melhor em seu bem-estar. A nossa mente não para, ela está pensando o tempo todo. Então, quando você para com esse propósito de eu vou parar e prestar atenção no momento presente, que seja na respiração, existem várias técnicas de meditação, mas o que acontece? Isso já foi comprovado cientificamente, que quando nós meditamos, nós estamos exercitando uma parte do cérebro responsável pelo bem-estar, pela alegria. Diante de uma situação que gere ansiedade, o simples ato de respiração controlada e consciente pode amenizar a crise e aliviar os sintomas. Além disso, a prática possibilita alívio de dores, fortalecimento muscular e tranquilidade. Os alunos que iniciam não abandonam mais. A yoga é viciante, a gente começa a não ter mais saída de tão gostoso que é. A gente sente que não pode mais abandonar, porque tem sentido muito grande no corpo da gente, né? Começa a ver diferença. Melhor em tudo, porque em primeiro lugar a gente medita, porque os movimentos do corpo são ótimos, mas isso se faz na academia melhor ainda. Mas aqui a gente usa os movimentos do corpo para levar a mente, né? Para exercitar a mente. Então é muito especial isso aí. As aulas acontecem 3 vezes por semana, nas segundas-feiras a partir das 9 horas da manhã, quartas-feiras às 9 e às 10 horas e no domingo a partir das 9 horas da manhã também. O viveiro fica localizado na estrada Teófilo Teodoro Rezende, número 39, no bairro Campo Grande. É gratuito, então todos estão convidados, desde a criança até o adulto. Mas principalmente quem já passou dos 50, já aposentou, deveria estar aqui fazendo yoga. Bela iniciativa do Viveiro Municipal. Raquel, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho o título de eleitor, só que no dia da eleição eu cheguei lá e descobri que eu perdi meu título de eleitor. Eu vou conseguir votar? Vai conseguir votar, sim. Só levar o RG, né, um documento com foto para comprovar, né, que é a própria pessoa. E se ela tiver dúvida do local de votação ou sessão, ela pode se dirigir a algum coordenador da escola, que, como eu falei, né, é a pessoa que faz a ponte entre o eleitor e nós, que estamos no cartório de plantão. Esse coordenador vai pedir para a gente pesquisar no sistema para saber qual que é a sessão, ele vai anotar para essa pessoa e a pessoa pode se dirigir à sessão e votar normalmente. Ótimo, então quem perdeu o título de eleitor no dia da eleição vai conseguir votar normalmente? Consegue. Perfeito. Com relação à escolha dos mesários, como que funciona esse processo? A escolha dos mesários, a gente tem 3 vias, né, que a gente utiliza, 3 canais, vou chamar assim. Tem os mesários que já trabalharam nas eleições anteriores e que manifestaram interesse em permanecer. Então, esses a gente carrega até a próxima eleição ou a eleição atual. E tem também o cadastro via internet, que a gente utiliza bastante, que dentro do site do TRE a pessoa pode se candidatar. E tem também aqueles que vão pessoalmente no cartório e a gente cria um cadastro separado também para poder utilizar, né, para a escolha dos mesários. Certo, existe algum benefício para quem for trabalhar como mesário? Bem, para quem trabalha, né, quem é trabalho registrado, a cada dia que você é convocado pela Justiça Eleitoral, tem direito a 2 dias de folga no trabalho, né? Então, esse ano são 2 dias de folga pelo dia do treinamento e mais 2 dias de folga pelo dia da eleição. Como Jacareí a gente tem só um turno, então a pessoa tem aí 4 dias de folga, né? E tem também os universitários, dependendo da instituição, né? Considera as horas trabalhadas conosco como aquelas horas complementares lá para graduação. E a gente emite a certidão tudo certinho para a pessoa poder utilizar. Certo. Se eu trabalhei como mesário na última eleição, eu preciso manifestar o interesse novamente?
Bem, a gente tem um cadastro no qual a gente passa, né, para os mesários no dia da eleição, no qual ele preenche manifestando a vontade de permanecer ou sair. Certo, Né? perfeito. Então, a pessoa sempre tem que estar manifestando a vontade, sempre mantendo o cadastro atualizado, porque às vezes acontece, né? Esse ano aconteceu bastante, as pessoas mudarem o número de telefone e a gente não tem como localizar a pessoa. Daí, quando tá bem assim, que nem nesse período, a gente já convocou. Todos os 2 cartórios aqui de Jacareí já fizemos as convocações nos mesários, né? E daí, vamos supor, a gente não achou, a gente tem prazos, né? O TRE tem prazos, a gente vai tendo prazos, porque a gente tem que publicar edital, né? Tem edital de substituição. Então, às vezes, o pessoal aparece. A gente não conseguiu encaixar ela, vamos supor, nesse primeiro momento, mas se sair alguma pessoa, a gente consegue, de repente, encaixar depois. Até uma semana antes da eleição, às vezes, surge vaga. Entendi. Né? Mas lembrando que são vagas de encaixe, porque quem tinha que ser realmente convocado já foi anteriormente. Entendi, mas já aconteceu, por exemplo, de ali na véspera não ter conseguido preencher alguma dessas vagas de mesário? Não, o que acontece assim é que às vezes a pessoa tem algum imprevisto. Já aconteceu no dia da eleição morrer parente, a pessoa se acidentar, ou a pessoa tá indo trabalhar e tipo quebrou o pé, alguma coisa. Esse tipo de situação acontece, mas até a data a gente tem todo mundo convocado. No dia acontece, certo. Infelizmente. E o que é feito quando acontece esse tipo de imprevisto? Se a pessoa conseguir, se for uma equipe que já trabalha há muito tempo, a gente pergunta, consegue trabalhar com 3 pessoas na sessão? Se eles falarem ok, a gente consegue. Se falar não, a gente fala, empresta da outra sessão, ou se não, nomeia alguém que tiver ali, algum eleitor que possa se disponibilizar, a gente nomeia ali na hora, né? Certo. Raquel, a gente vai para um breve intervalo e volta já, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já.
Estamos de volta e continuamos nossa conversa com a auxiliar do cartório eleitoral de Jacareí, Raquel Santos de Abreu, sobre a diminuição do número de eleitores na cidade. Raquel, no bloco anterior você levantou uma questão bem curiosa, que é o fato de Jacareí ter turno único apenas. Nós não temos segundo turno. Por que isso ocorre? Ocorre porque Jacareí não tem um número de eleitores suficiente para gerar um segundo turno, o que é comum em algumas cidades também menores, né, de cidades do interior, que não tem, né, que eles falam um número suficiente para gerar um segundo turno. Certo, você tem ideia mais ou menos de quantos? Eu acredito que a partir de 400 mil, né, eleitores, Jacareí está próximo desse número, né, juntando o cartório da 396 com o nosso, mas a gente ainda não atingiu essa quantidade de eleitores aptos para votar, né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente consiga. Eu acredito, quem sabe, né, o pessoal regularizando o título, esses cancelados, quem sabe a gente chega e daqui umas 2, 3 eleições, quem sabe, né? Quem sabe. Com certeza. Raquel, e como que funciona o processo para quem precisa justificar a ausência nas eleições? Bem, na data da eleição, a gente tem o sistema Justifica, que a pessoa pode utilizar se ela estiver fora, né, do município, né, porque tem muita gente que confunde, acha que porque você está num bairro diferente você vai conseguir justificar. Não, estando fora do seu município você pode justificar. Então, para quem, inclusive, está fora do país, pode usar o sistema Justifica, né? Eu indico sempre estar usando nas primeiras horas do dia. O sistema funciona o dia inteiro, só que por conta do grande volume de pessoas utilizando, o sistema ele ficou um pouco mais lento, né? Então, tem essa oportunidade, quem está fora do país, ou está fora do estado, ou está a trabalho, né? A gente tem questões de pessoas que está trabalhando no estado, não vai ter nenhuma outra escola perto para fazer a justificativa. Fora isso, todas as escolas têm um posto de justificativa dentro delas, né? Então, ela vai até um coordenador e fala, eu gostaria de justificar, né, e vai apresentar o documento, eles vão fazer o papel de justificativa e vai encaminhar a pessoa para a sessão, né, que tiver mais tranquila para fazer essa justificativa e pegar o canhoto da justificativa, né. Uma dica também que eu dou para os eleitores é verificar se realmente foi totalmente preenchido, né, o papel da justificativa, para esse caso constar, por acaso, né, tiver alguma falha, não está constando uma multa, mas eu justifiquei, para ela ter o comprovante para que ela possa regularizar depois a situação. Certo. Com relação a esses dados que são preenchidos, eles são os mesmos tanto na justificativa física quanto na digital? Sim, porque é o número do eleitor, número do título do eleitor, o nome e data de nascimento, né? E o turno que ele está justificando. Certo. E esse procedimento serve também então, tanto para quem está para fora quanto para o eleitor que está em outro município? E lembrando assim, estando dentro do Brasil, sempre tem qualquer escola que você pode justificar. Agora, a pessoa está fora do Brasil, aí ela pode usar exclusivamente o sistema Justifica. Certo. Né? E fica a dica para utilizar nas primeiras horas do dia. Sim, com certeza. O fim de semana chegou e com ele a programação cultural. Confira agora, se liga! Mais um fim de semana começando e esse está mais do que completo, com exposição, artes cênicas e exibição de filme. Se liga! Como você sabe, está rolando a exposição itinerante Jacareí no cenário das pesquisas arqueológicas. Está no Jacareí Shopping e se estenderá até o dia 19 de agosto. Não perca a oportunidade de conhecer. Sexta-feira, o shopping fica aberto até às 22 horas. O sábado começa animado. Com a temperatura subindo, aproveite para fazer uma caminhada. O importante é não ficar o dia todo parado, mas se você preferir, pode vir caminhar aqui no Parque da Cidade, que fica aberto até às 22 horas. Aproveite o sol para pegar a dose de vitamina D que o nosso corpo tanto precisa. Domingo é o primeiro dia da semana. E que tal iniciar com relaxamento? Aproveite para ir até o Viveiro Municipal Seu Moura, às 9 horas da manhã, participar da aula de yoga. E não se esqueça de levar o seu tapetinho ou algo para forrar o chão. E após o encerramento da aula, ainda haverá a tradicional programação do Viveiro.
Ainda no domingo, às 16 horas, na Praça Benedito Nilo Caetano, no Jardim Alto de Santana 2, haverá a apresentação de A Gula, o Amor e a Esperteza. Com texto de Doni Bueno e música de Paulo Timbé, a peça contará a história de um homem muito comilão que, caminhando pelo bosque, encontra um jovem pescador e logo lhe pede alguns peixes, mas o jovem diz não ter nenhum por estar sofrendo de amor. O homem guloso, interessado em conseguir alguns peixes, decide ajudar o jovem a conquistar sua pretendida. Vale a pena conferir. E além dos eventos para o final de semana, na quinta-feira, dia 22 de agosto, haverá exibição de filme no Cineclube de Jacareí. E após o encerramento da sessão, ocorre o debate sobre o filme e sorteio de brindes. A exibição da vez será a versão de Anitta. Se liga na sinopse. Contando sua vida 200 anos após seu nascimento, repassamos a biografia de Anitta Garibaldi, com sua voz, seus olhos e seu ponto de vista muito pessoal. Anitta está de volta. Ela está disposta a contar sua história, da qual nem todo mundo gostará. A classificação é 14 anos e para ficar sempre por dentro da programação, sigam-o nas redes sociais, @Cineclube Jacareí Oficial. Mais uma edição do Se Liga chegando ao fim. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí, para ficar sempre por dentro de tudo. Eu desejo um excelente fim de semana a você e nos vemos novamente em breve. Até lá! A gente fala agora sobre a vacinação para animais. Amanhã, a Vigilância de Zoonoses realizará a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. O imunizante será aplicado sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 990. O plenário da Câmara Municipal sediou o ato solene que homenageou alguns advogados da cidade. O evento fez parte da 23ª Sessão Ordinária. Confira detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí homenageou alguns advogados da cidade no ato solene Advocacia Cidadã, que ocorreu durante a 23ª Sessão Ordinária. O evento vem de uma lei aprovada em 2020. Familiares e amigos dos diplomados compareceram à cerimônia e acompanharam os discursos, a entrega das outorgas. Um dos ganhadores, Renan, destacou a relevância da solenidade e a importância do prêmio em sua carreira. A importância desse título é demonstrar que a advocacia ela é indispensável à administração da justiça, é através do advogado, da advogada, que o cidadão tem acesso, a direitos fundamentais, como saúde, direito à vida, à liberdade, entre outros direitos que se encontram na Constituição Federal. Representantes de órgãos públicos, como a Ordem dos Advogados do Brasil de Jacareí, presidida por Carlos Guerra, estiveram presentes para cumprimentar os colegas do direito. Uma das homenageadas, Gabriela, falou do cotidiano da profissão e agradeceu por ter sido uma das diplomadas na cerimônia. Esse prêmio é um incentivo para que nós, advogados, continuemos aí lutando pelos direitos dos cidadãos, nós, da advocacia, a gente tem uma rotina muito gratificante, mas também muito difícil, porque muitas vezes a gente lida diariamente com os problemas dos outros e a gente quer conseguir sanar essas dificuldades dos cidadãos. Então, a partir de um prêmio desse, é como se fosse uma retribuição por todo aquele trabalho prestado ao longo do ano todo, e nos faz mantermos firmes aí na profissão. Esta foi a 4ª vez que o ato solene Advocacia Cidadã foi realizado, e sempre em agosto, mês em que se comemora o Dia do Advogado. O evento teve transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. Parabéns aos advogados homenageados. Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a faixa etária apta para votar. A partir dos 16 anos até os 70 anos. Certo. E acontece muito das pessoas esquecerem
Bastante. Bastante, né? Que o pessoal acha que é a partir dos 60, mas não. Um voto passa a ser facultativo com 70 anos. Aí, se a pessoa não for votar, não gera multa, né? Não precisa justificar, necessariamente não precisa justificar. Não gera nenhuma penalidade para a pessoa, né? Mas dos 16 até os 70 tem que estar com tudo certinho. É obrigatório. É obrigatório. Certo. E quais são as penalidades para quem não vota e também não vai justificar? Bem, no caso, né, passado a eleição, se a pessoa não fez a justificativa no dia, a partir do dia 5 ela pode fazer a justificativa pelo sistema Justifica, vamos supor, se for por um motivo de saúde, que a pessoa tenha como comprovar a ausência nas urnas ou por motivo de viagem, ela consegue fazer também pelo sistema Justifica, que aceita, né, o envio de documentos, né, comprobatórios, ou se a pessoa não conseguiu, seja lá qual for o motivo, a partir do dia 5 de novembro, ela pode fazer a emissão da multa dela pelo site do autoatendimento do eleitor. Lá ela pode gerar a multa, pagar por Pix, ou ela pode também ir diretamente aos cartórios que a gente já emite a multa, ela faz o pagamento e deixa regular. O que é importante dizer que o que deixa irregular é você não resolver essa parte depois da eleição, né? E é muito fácil da gente esquecer, né? Às vezes, foi só um turno, que nem agora, né, em Jacareí. É eleição para prefeito, nós aqui temos um turno só, então gera uma multa de R$ 3,51. Mas, se ela for mexer com algum documento que é vinculado com o CPF, isso pode trazer problema para ela, ou atrasar a situação dela para qualquer outra situação que ela dependa do documento. Então, procura o cartório eleitoral ou usa o autoatendimento de eleitor. Se caso a pessoa tiver qualquer tipo de dificuldade, pode ligar no cartório que a gente orienta como a pessoa utiliza lá o serviço, porque às vezes a pessoa não está, né, na cidade dela, então a gente faz essa orientação também por telefone. Legal, então vocês se disponibilizam a fazer essa orientação para quem está com dúvidas ali no momento. Ah, com certeza, sempre. Certo. Raquel, a gente está chegando ao final do nosso jornal. Você gostaria de deixar algum recado? Ah, sim. Eu gostaria de deixar o recado reforçando, né, para as pessoas. Eu vou pedir, então, para você dar uma olhadinha para aquela câmera e falar diretamente com os nossos telespectadores. Reforçar para as pessoas que estão em dúvida se o documento de título que você tem em casa é o mais atual, vá até o cartório com o documento com foto, procure saber direitinho. Se você quiser, você pode procurar o autoatendimento do eleitor e fazer a reimpressão do seu título, né? Para ir mais tranquilo com sabendo a escola e a sessão correta para votar. Muito bem. Raquel, muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um bom final de semana e até mais.